Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio da websérie Novos Desafios, Novas Habilidades, o Profissional do Futuro. Hoje nós vamos abordar a trilha de gestão de empresas. E para a gente falar desse tema, nós trouxemos 3 convidados para abordar as evoluções do mercado, o que acontece daqui para frente e quais são as habilidades do profissional do futuro. Então hoje nós temos o Daniel Wagner, diretor executivo do Hotel Planalto. Daniel, obrigado pela presença. Nós temos João Bulek, diretor financeiro da Bulek Contabilidade. Prazer, João. Obrigado. E temos a Adiclei Souza, diretor de expansão de concessionárias da DAF. Tá? Então, pessoal, a gente já estava aí conversando nos bastidores muita coisa sobre o que mudou, a evolução, e eu queria saber um pouco de vocês, quais foram as mudanças dos últimos tempos para cá, na área de vocês, principalmente sabendo que a pandemia foi o grande catalisador das mudanças. Então, se alguém puder já começar, o que se sentem de mudança de mercado? Falando um pouco do nosso setor de turismo, turismo depende de 2 variáveis essenciais, que é a movimentação das pessoas e a aglomeração das pessoas. E essas 2 variáveis elas foram muito prejudicadas com a pandemia. Então isso acelerou, a meu ver, vários comportamentos que antes estavam ali represados, poderiam acontecer hábitos diferentes, né? Então um exemplo é toda essa questão do uso da tecnologia para reuniões. Isso hoje virou normal, todo mundo, todo dia tem alguma reunião online, assiste alguma live, algum conteúdo à distância. Antes a gente tinha receio disso, parecia que não ia funcionar. E acaba que funciona. Funciona para tudo? Acredito que não. Sempre vai ter aquele momento que você vai ter que fazer uma reunião mais séria, olho no olho, um encontro com o cliente ali, uma coisa mais decisiva. Você vai precisar, nada substitui esse calor humano que nós vamos precisar continuar tendo nos encontros. Mas muita coisa acabou sendo feita à distância. E isso impactou muito o nosso setor, porque menos viagens a trabalho, principalmente, menos eventos presenciais. Então é uma cadeia de pessoas, de profissionais que ficaram mais ociosas. Então esse é um lado que eu vejo assim que mudou e desaqueceu. É o turismo corporativo e de eventos por hora. Por outro lado, o que nós estamos vendo é as pessoas agora já num aliviamento da pandemia, todo mundo ficou represado em casa, ficou sofrendo sem poder viajar, todo mundo com vontade de sair, de viajar, de ter experiências diferentes. E aí nossa cidade, a nossa região é abençoada com belezas naturais, com atrativos turísticos, como o novo Parque de Vila Velha, o Buraco do Padre, ao ar livre. Então, nesse momento, é o que as pessoas mais querem, né? Ar livre, contato com a natureza, um ambiente que fique seguro e, ao mesmo tempo, fora das paredes que todos nós ficamos confinados, né? Então, eu vejo algumas das mudanças no nosso setor tem. Legal. E nesse momento que você comentou, a parte corporativa representava bastante do movimento do hotel, né? No nosso mercado de Ponta Grossa, principalmente, era de 80% a 90% era o turismo corporativo. E isso caiu, significativamente. Por outro lado, os fins de semana, os feriados prolongados, desde setembro para cá, nós estamos sentindo um grande interesse de pessoas viajando para cá, para Ponta Grossa e região como realmente destino. Eu vou lá porque eu vou na Vila Velha, eu vou no Buraco do Padre, vou nas outras atrativos que tem na região, vou realmente passear na nossa cidade. Então isso está sendo tentando compensar um pouco dessa mudança. Legal. E nesse momento que você comentou da parte corporativa, que diminuiu bastante, como que foi o processo de vocês de reinvenção, de tentar se adaptar, porque era um volume significativo para o hotel, né? E não poderia ficar sem essa receita. Como que foi esse processo de agilidade para achar uma solução diferente, para poder montar? Como que vocês fizeram isso? Eu acredito assim, a importância de nós termos uma boa equipe que juntos façam ali um comitê da crise para tomar as decisões. Então, o principal era pensar inicialmente em cuidar das pessoas. E isso, cuidar das pessoas, é a saúde delas e a preservação máxima dos empregos. E aí, quando a gente fala pessoas, é tanto a nossa equipe como os nossos clientes que estavam frequentando o nosso hotel, apesar de um número reduzido, né? E então a gente foi buscando tentar entender isso, o que as pessoas não iam mais dar valor, então a gente tinha que deixar de fazer. Por exemplo,
Nós deixamos um tempo de utilizar manobrista nos nossos, né, para manobrar o carro dos hóspedes, porque o protocolo não recomendava isso, apesar de ser um conforto, mas naquele momento não era cabível, nós deixamos de fazer. Outras coisas nós vamos manter o ambiente, né, o silêncio, o conforto, buscar a empatia, o bom atendimento sempre presente. E coisas diferentes que nós precisamos fazer, reforçar ainda mais os protocolos de limpeza com nível até hospitalar, foi necessário, e criar coisas novas. Então, uma das coisas que nós criamos, quando lá em março a gente percebeu que diminuiu muito o número de reservas no hotel, cancelamentos, tudo, eu pensei assim, eu tenho filho pequeno, ao mesmo tempo cancelar nas aulas e ficar aquele discurso, fique em casa, fique em casa. Eu fiquei pensando, todo mundo em casa, com os filhos, como que o pessoal vai trabalhar? E nós aqui cheio de apartamentos vazios, ociosos, sem ocupar, mas com boa internet, com mesa de trabalho, então vamos tentar encaixar uma coisa na outra. E aí nós rapidamente, lá em meados de março, já lançamos o home office no hotel, para as pessoas passarem algumas horas trabalhando nos apartamentos do hotel, né, isoladas do barulho, da confusão e ao mesmo tempo focadas para o seu trabalho. Então foi um exemplo legal assim de que fomos felizes nessa. Sim, chegou a dar uma ajudada em termos de faturamento perto do que vocês perderam no corporativo. Ele amenizou o prejuízo. Né? O nosso setor de turismo não tem como dizer que salvou, mas ele amenizou um pouco as perdas. Que legal. Foi importante. Legal. E você, João, o que se vê de mudança na parte contábil fiscal? Assim, a gente citou agora há pouco, né, conversando em paralelo, que o contábil fiscal ele caminha muito com o financeiro da própria empresa. Né? Então, o foco muito hoje é micro e pequena empresa. E como que o empresário estaria preparado para uma situação que veio? Ninguém estava preparado. Né? Só que ali foi muito nítido quem tinha um certo preparo, desde um planejamento financeiro básico, para o decorrer do ano, para quem não tinha planejamento algum. Né? Então a gente lidou muito primeiro com a situação do empresário, né? Sendo até meio um psicólogo do empresário, né? Porque o empresário chegava no desespero, querendo demitir todos os funcionários, querendo fechar a empresa, porque se 15 dias ficar assim, meu negócio não sustenta. Né? Então a gente sentiu primeiro esse desespero. Num segundo ponto, a gente foi obrigado a lidar com medidas do governo que estavam vindo diariamente, né? Sejam principalmente as trabalhistas e as tributárias, que eram lançadas medidas, mas na prática elas não tinham ainda uma efetividade. Né? Como que eu vou poder fazer acertos com meus colaboradores, sendo que isso ainda nem está embasado num sindicato, por exemplo. Né? E isso foi caindo toda semana, era medida provisória uma em cima da outra, a gente teve que ir lidando com elas e no meio tempo o cliente com um certo desespero. Paralelo a isso, o escritório teve que se adaptar principalmente à situação digital. A gente já vinha trabalhando pelo menos há uns 4 ou 5 anos no modelo mais digital. Mas a gente está falando de empresário brasileiro. Né? Muitos ainda são muito tradicionais com relação ao modelo físico. Né? Envio de documento, tem que ser documento impresso, tira cópia de documento. Sabe, aquele modelo tradicional, o famoso malote de documentos. Né? E clientes que a gente trabalhava já de forma totalmente digital, esses a gente teve um acréscimo até em volume de trabalho, porque as coisas acabaram fluindo de uma forma melhor. Né? Isso vamos pensar ali no primeiro trimestre, entre março até o mês de junho. A partir do mês de junho, o sentimento que a gente teve assim, foi muito que começou a voltar uma expectativa do empresário. Né? Como que o empresário ia lidar com uma situação que era uma realidade, que estava incerto ainda até o final do ano, a gente não sabia ainda o que ia acontecer, não tinha previsão de vacina. Né? E a gente começou a sentir esse aquecimento da economia para o segundo semestre de 2020. Né? Mas muito voltado principalmente ao setor digital. Clientes que temos, por exemplo, em e-commerce, clientes na área de alimentação que se adaptaram muito bem com relação ao delivery. Esses surfaram um pouco na própria crise. Né? Agora, realmente, setor de turismo, clientes que a gente tem hoje que são dessa área, é inevitável, foi um setor diretamente afetado. Né? Agora, a gente acabou entrando muito numa linha essencial. Né? Finanças se tornou, já era uma situação essencial, mas quando você analisa uma situação de crise, onde você vai olhar a situação da tua empresa, os impactos que ela pode ter com relação à perda de faturamento e, consequentemente, perder funcionários. Né? E a consequência é a tua família, verificar que tua família pode ser prejudicada por toda a situação da tua empresa, o alerta aumentou. Né? Então, nesse sentido, a gente viu assim que teria a possibilidade de a gente se adaptar na situação que foi, com ferramentas digitais, né? Se é uma
uma resistência da nossa profissão. O contador em si, ele é resistente ainda ao mercado digital, porque ele sente que ele sempre teve um contato muito grande ao lado burocrático, ao volume de documentos. Só que por que não colocar tudo na nuvem? Por que não deixar o sistema mais inteligente, né? Então, a adaptação principal na empresa foi, a gente partiu de um sistema 100% home office para hoje um sistema híbrido, né? Hoje eu tenho colaboradores que fazem quase um ano que estão no sistema home office. Tem alguns que não se adaptaram muito bem, então o espaço hoje permite, né, que a gente tenha hoje alguns trabalhando fora e outro dentro. E onde une-se a informação é a mesma. O sistema operacional hoje está na nuvem, a informação hoje nossa está na nuvem. Então, se eu tiver a possibilidade hoje de contratar um funcionário fora do estado, eu posso, mesmo não conhecendo ele pessoalmente, né? Mas é muito questão de a gente saber hoje a situação que está, é irreversível, né? A gente sabe que essa questão digital do financeiro e do contábil, eu não vejo uma possibilidade dela retroceder, né? Vamos pegar um exemplo recente, o Pix. O governo vem muito divulgando a questão da facilidade do pagamento, né? Mas estudos bem aprofundados estão dizendo que a intenção do Pix é reduzir dinheiro em circulação. Reduzir dinheiro em circulação é fiscalizar mais. O Brasil hoje, em números, se não me engano, é quase 40 milhões de brasileiros não têm conta bancária por causa do custo, né? Então, qual que é o resultado da digitalização? Automaticamente vai ser maior fiscalização, né? Então, é isso que a gente está colocando muito para o empresário estar ciente de que ainda é um momento dele se adaptar à situação sem uma forma repressiva em si do governo, né? Talvez até não seria a palavra, mas de uma forma mais obrigatória em si o governo. A gente sabe que tudo tem que ser... não existe um meio correto, né? Ou você faz correto ou você faz errado, né? Mas essa questão hoje tem-se a oportunidade de você se adaptar no modelo digital, e isso voltando, né? O foco na minha área é fiscal, contabilidade e financeiro, né? E por que não usar dessas ferramentas? Bancos digitais, pagamentos eletrônicos, nota eletrônica. Depois que o sistema financeiro roda de forma digital, você pensa, por que você não fez isso antes, né? Porque a economia de tempo é muito grande, né? Mas, claro, tem seus preços, entendi, né? Então, assim, só para eu saber, durante a pandemia você comentou que muitos clientes passaram por dificuldade, né? Muitas por conta da empresa, outros por conta do segmento. Sim. E aqueles que estavam mais propensos a trabalhar com o digital saíram na frente, tinham uma facilidade maior. Sim. Agora a gente está no processo de vacinação, né? Começando o processo, ninguém sabe até onde vai, o que vai acontecer daqui para frente, mas como que você enxerga a maturidade digital dos pequenos e médios empresários hoje? Muitos conseguiram tirar de letra o processo, muitos ainda estão se batendo, estão implementando. Como que é esse panorama dentro dos teus clientes? Assim, vou dizer por um percentual, vou dizer que 30% da nossa carteira hoje, ela se adaptou muito bem e a tendência dela, ela continuar evoluindo no processo digital. 50% é muito resistente a mudanças, né? Isso talvez seja uma característica do próprio ser humano, né? A gente tem a nossa zona de conforto, não vai ser diferente do empresário, né? A mudança, qualquer mudança, vou colocar um sistema para emissão de nota fiscal. Pode parecer uma coisa simples, mas não é, né? Envolve treinamento, envolve gestão, envolve planejamento, quanto tempo que eu vou colocar isso para minha equipe conduzir, vou mudar o meu sistema de trabalho. Então, esse 50% da resistência, assim, a gente imaginou que com os problemas que eles passaram em 2020, abriria a cabeça para você buscar ferramentas novas. E ainda a gente sente resistência. Isso por quê? Porque a gente buscou muita ferramenta digital. E eu estou ainda em fase de implementação de ferramentas digitais, que eu tive que absorver esse custo, né, numa ideia de ganhar produtividade, né? Eu preciso ganhar produtividade, fazer as coisas mais rápido com documentos digitais. Só que quando eu vou implementar isso num cliente, que ele vai ter que se adaptar à minha ferramenta, ele tem resistência. Ele acha ruim, eu tenho que daí fazer um meio de campo para que ele entenda que aquilo no final das contas vai ser melhor. Mas ele vai ter que mudar a forma de trabalho dele. Ele vai ter que gerar, em vez de apertar ali um Ctrl+P para imprimir a folha, ele vai gerar um PDF e vai me arrastar e colocar na nuvem. Você veja, a gente fala assim de duas situações bem simples, mas que no cotidiano fazem totalmente a diferença. A ferramenta em porta digital, a outra é impresso e eu tenho que agendar alguém para buscar um impresso. A gente está em século XXI, né? Então, pegando esses outros 30% com os outros 50%, eu tenho os 20%. Né? Esses 20% eu enxergo que é aqueles que não, o mercado é esse, é digital, eu prefiro até trabalhar com você 100% digital. Né?
assim, se eu falar assim, as pessoas que já nasceram no digital, talvez eu esteja sendo preconceituoso, né? Porque eu estou vendo assim que muito digital é muito a cabeça do empresário. Eu tenho empresários já aposentados que estão em outras áreas, que são 100% digitais, e eu tenho jovens que são 100% analógicos ainda. Eles preferem ainda o modelo tradicional, né? Então, falar que o jovem é o mais antenado, talvez não, né? E o gancho da própria pandemia fez com que pessoas mais velhas também se adaptassem à tecnologia. Mais velhas também fica talvez ruim, né? Mas mais experientes, né? Então, as mais experientes, elas tiveram que se adaptar elas eram um grupo de risco. Como que elas iam ter contato com a família? Internet. Então, elas se adaptaram com como eu vou fazer uma videochamada, como que eu vou conectar na nuvem e deixar isso disponibilizado para passar, quem sabe, até o arquivo para um parente que eu tenho fora do Brasil, né? Então, talvez elas se obrigaram um pouco mais, né? Então, eu vejo esse contexto, assim, nesses percentuais de clientes nossos, da forma que eles se adaptaram, pela característica nossa. A gente não teve muito essa alternativa de, não, vou manter o modelo tradicional porque eu sempre trabalhei dessa forma. Isso talvez meu pai falasse, né? Mas eu, como contador, como contato com empresários, hoje, meus maiores parceiros são os meus clientes, né? A gente troca serviços hoje. O Daniel, a gente já se conhece de longa data aí de Sebrae. O Sebrae, as pessoas que me perguntam hoje, até hoje eu vendo o Sebrae, sem ganhar nada. Porque eu sei a importância que existe de uma ferramenta fácil, né? De fácil entendimento do empresário, de custo extremamente baixo, quando não muitas vezes gratuito, né? Quanta informação gratuita que o Sebrae gera, e basta o empresário buscar ela. Então, eu vou continuar defendendo essa bandeira. Eu acho que o empresário, seja ele pequeno, médio ou grande empresário, ele tem que buscar estar se revolucionando o seu negócio. O Daniel deu exemplos clássicos agora há pouco, né? Você teve que se reinventar. Não é muita questão assim, será que eu vou me reinventar? Não, essa alternativa acho que não existe no mercado atual. E uma coisa que eu queria saber, como que foi a experiência para você do trabalho remoto? Você falou que muita gente quis voltar para o escritório e tal. Sim. Mas hoje ainda tem gente remoto. Sim. Esse pessoal vai voltar, vai ficar no remoto? Como então, que foi? Começou comigo. Eu fui pai em 2018. Então, minha ideia já foi começar um remoto em 2018. E até hoje eu mantenho. 2 dias por semana eu trabalho remotamente em casa. Só que meu remoto hoje é celular. Eu até tentei um período trabalhar no computador, só com um filho pequeno, você tentando que interagir, fazendo brincadeira, o notebook não funciona, né? Então, o trabalho no remoto para mim no celular é quando eu estou interagindo com ele ali, eu vou respondendo o cliente e vou sinalizando as tarefas que eu estou cumprindo ou que eu vou cumprir, né? Já a equipe, aconteceu o mesmo com a minha sócia. Ela foi mãe no meio da pandemia. Então, ela realmente não volta mais para trabalho presencial. Ela viu que para ela funciona, né? Só que nos horários alternativos dela também, né? E muito dependendo do relógio da criança, né? Porque as crianças deixaram de ir para a escola, acabou de citar. Agora, demais da equipe, alguns se adaptaram 100% por já estar numa rotina. Você tem que ser muito rígido até com a própria rotina, né? Eu vou estabelecer horários, esses são os horários definidos, desde que você não tenha criança pequena em casa, que daí as condições são outras, né? Mas esses se adaptaram muito bem. Agora, os casos que não se adaptaram, que a gente chama de híbrido, é porque são várias situações, né? Ou a internet da casa é ruim, né? Então a conexão com o servidor nosso da própria nuvem ela não estava boa, ou a pessoa não tem aquela situação de eu consigo definir meu horário. Não, entra naquele relaxamento, não, daqui a pouco eu resolvo. A produtividade despencava, né? Então, por as informações nossas estarem em meios digitais, a gente conseguiu medir isso específico por setores, né? Então o que a gente abriu foi, vai funcionar de forma remota, 100%, ok. Vai funcionar híbrido? Tudo bem, né? Eu tenho parceiros, principalmente de São Paulo, que a equipe inteira não vai mais voltar para o escritório. Você veja, eles fizeram uma parte de custos lá, era um andar de um prédio todo. Porque era um escritório que já trabalhava 100% digital, e daí quando eles foram para o home office, eles pararam peraí, mas por que a gente tinha uma sede? A gente não atendia cliente nela, era só para se reunir todo dia, né? Então por que a gente vai voltar? Eles vão comemorar agora em março 1 ano de trabalho remoto e sem sede própria. É possível? Mas para vocês ainda pensam em trabalhar no híbrido, como você comentou? No híbrido. A gente acaba, não vou dizer forçado, mas o escritório é um escritório antigo, né? Já vem de uma segunda geração. Então, atendo muitos clientes que estão na terceira geração que eram clientes do meu pai, por exemplo, né? Então, são clientes que ainda
optam pelo modelo tradicional, né? Eles precisam apertar sua mão, fazer uma reunião presencial, né? Não que todos, alguns, é o caso que a gente está fazendo aqui, né? Conversar pessoalmente sempre se resolve mais fácil, mas eu atendo também clientes de forma digital, então manter uma sede onde eu vou atender clientes, para mim ainda não, eu não tenho essa opção ainda de trabalhar 100% digital, né? Então minha ideia é manter, né, o formato tradicional de atendimento, da pessoalidade que a gente tem com o cliente hoje, mas, em paralelo, está trabalhando com o digital, que é tendência. Mas né? a tua equipe, a ideia também é ficar híbrido, ter uma sede, quer trabalhar aqui. Exato. E hoje você já tem gente que você contrata de fora ou ainda não? Toda a equipe é de Ponta Grossa, mas fica um tanto presencial? A equipe, por enquanto, é toda de Ponta Grossa, só que a gente teve uma contratação em outubro 100% digital. Ele ainda não foi no escritório ainda para pegar um documento ou outro, ou eu mandei entregar lá na residência dele. Né? A gente acaba tendo um entrave em contratação externa com relação à legislação. Né? Legislações municipais, a gente atende vários clientes fora do estado, não há problema algum. Agora, quando envolve legislação estadual, é uma bíblia por estado. Então, clientes que a gente atende fora do Paraná, que tem inscrição estadual, eles têm que ter um escritório que atenda eles no estado, para dar todo o parâmetro de embasamento técnico com relação à legislação estadual. Você veja, burocracia brasileira. Né? Então, a gente consegue atender hoje a nível Brasil, mas envolve alguns quesitos ali, quando envolve legislação específica do Estado. Vocês atuam em vários estados, então Sim. Vocês sabem bem ali que envolveu cada estado, diferenciais de alíquotas, essa burocracia brasileira, a gente acaba tendo que segmentar e atender especificamente o estado do Paraná. Isso. Essa beleza da nossa burocracia brasileira. Adiclei, queria que você contasse um pouquinho para nós também como que foi essa experiência dentro de uma grande indústria, né? Como que foi a pandemia, o que mudou, como que foi até o comportamento não só dos colaboradores da empresa, mas do mercado como um todo, o que vem acontecendo na área industrial? Eu acho que a gente transitou entre os dois lados aqui, né? De tanto 100% remoto, quanto ter que manter algumas atividades com a presença física. Porque o lado da indústria, a indústria ela é física, não tem como eu montar um caminhão remotamente. Então, houve um período ali onde a gente parou a produção por algumas semanas, até para aquele susto, né, entender o que estava acontecendo, poder adaptar a fábrica, as questões de distanciamento, instruir as pessoas. Então, nós paramos a fábrica por umas 4 semanas, ali em março do ano passado. Mas logo ela foi retornando e a gente foi aprendendo, e é o que a gente está fazendo até hoje. Quer dizer, a fábrica está funcionando com um outro formato, mas produzindo hoje mais do que a gente produzia em março do ano passado. A gente cresceu nesse período. Do lado administrativo, os escritórios, eu acho que a gente passou um pouco pela adaptação que o João comentou. Assim, muitas pessoas foram para o home office, algumas estão até hoje, algumas já retornaram, então a gente está no modelo híbrido. Eu acho que para os profissionais que estão passando por isso, e pela gestão também desse tipo de trabalho, eu acho que teve que ter um aprendizado muito grande com relação à métrica das entregas, do desempenho, porque assim, a pessoa, nós temos profissionais de níveis diferentes, mas eu acho que, falando para quem está começando agora, né, eu acho que a disciplina de você trabalhar remotamente, de você não ter a reunião, de você não ter as pessoas do lado, eu acho que exige das pessoas uma preparação, uma adaptação que, para quem vinha do modelo convencional, talvez isso tenha sido um choque, né? A tendência, assim, a gente falava isso agora há pouco, o trabalho remoto ele sempre existiu. A pandemia ela fez com que muita gente fosse forçada ao trabalho remoto, a gente viu que funciona não só o trabalho remoto, mas outras coisas também. A pandemia forçou, né, que algumas coisas acontecessem, a gente acabou experimentando, viu que funciona, e agora a tendência é que aquilo que foi testado, a força, vai continuar. Mas quem vinha no modelo antigo e não percebeu assim, certas diferenças, por que o trabalho remoto não funcionava antigamente? Em massa, talvez. Uma crença, assim, um preconceito, assim, se o cara ficar em casa, ele não vai trabalhar. Né? Como é que eu vou controlar se o cara vai trabalhar ou não? Então, essa discussão já existia no passado. E eu já ouvi isso, né, de gestores, não, eu não aceito, não concordo, porque eu não tenho como estar vendo ali se o cara está fazendo as coisas. Então, isso veio, e eu acho que o desafio tanto da gestão quanto do profissional agora é entender que não existe essa questão de
não, eu tenho que estar olhando o cara ali, porque senão ele não vai fazer o trabalho dele, né? E do lado de quem está sendo supervisionado remotamente também entender que o mundo mudou e ele está sendo medido pela entrega, então não é a presença, o bater o cartão ali, né, que vai garantir que a pessoa produz ou não produz. Eu ouvi casos curiosos assim de anedota, não é na minha empresa, não quero fazer propaganda negativa, mas assim, pessoas que a pessoa tinha que fazer o trabalho remoto, mas tinha que ficar com a câmera ligada, entendeu? Para mostrar que ele estava ali trabalhando e para mostrar que a qualquer momento alguém teria que olhar que ele está ali. Que é o quê? É a aplicação do modelo novo na mentalidade antiga. Né? Então, acho que esse é o grande desafio para os profissionais. Só que do nosso lado, o que eu falei que a gente teve que transitar entre os dois modelos. A gente tem o lado industrial, que é o físico, e tem o lado, o nosso setor, né, a indústria, fabricando caminhões, ela passou por um desafio, porque o nosso setor ele foi enquadrado naqueles setores que a gente ouviu bastante assim, um bordão, assim, não pode parar, é essencial. No começo até houve uma discussão assim de é ou não é essencial, né? Mas rapidamente se concluiu, e houve até trabalhos de entidades do setor tentando classificar dessa forma. O transporte é uma atividade essencial. A gente transporta medicamentos, a gente transporta comida, transporta bens essenciais, então o transporte em si rapidamente foi enquadrado dessa forma. Aí, na sequência, na minha área especificamente, houve uma discussão, mas e as oficinas, e as concessionárias? O cara pode transportar com um caminhão velho, não precisa comprar um caminhão novo. Pô, mas se ele não comprar um caminhão novo, ele não, de repente não tem um contrato para atender ali, ou se ele não fizer serviço, o caminhão vai parar por falta de manutenção. Então, a gente passou por um processo de assimilação, até que eu acho que houve um consenso, assim, de maneira geral, de governos, prefeituras, que o transporte é uma atividade essencial. As nossas concessionárias tiveram que se adaptar também, né, com protocolos aí de segurança, de tudo mais, mas basicamente eu acho que o período em que a nossa atividade ficou parada foi muito pequeno, assim, foi aquele choque inicial. E eu diria assim, o mercado de transporte, quando a gente olha o todo, ele é muito amplo. Então você fala assim, a economia reduz o consumo de combustível. Legal, então é meio proporcional ao PIB, né? Se o PIB cai, o consumo de combustível cai. Por outro lado, a pandemia trouxe o delivery. Então, gente pedindo comida em casa, gente comprando as coisas nos sites aí, não vai mais na loja, tem que entregar. Então, eu acho que o setor de transporte ele é meio maleável, assim, ele esfria de um lado, esquenta do outro, e foi isso que a gente percebeu esse ano. E de uma maneira geral, acho que houve um aquecimento das vendas. A DAF ela cresceu no ano passado, nós vendemos mais caminhões no ano passado do que tínhamos vendido em 2019, um pouco por conta da nossa história, nós somos uma empresa jovem que está crescendo ainda, mas a gente manteve o ritmo de crescimento. O mercado também acompanhou esse ritmo de crescimento e eu acho que isso fruto dessa questão assim, da necessidade, né, do transporte ser uma atividade essencial. Então, resumindo, eu acho que o nosso setor ele teve que se adaptar às medidas, aos protocolos, mas não as novidades, como o trabalho remoto que eu citei, mas acho que não houve um impacto grande, como o Daniel comentou, no setor hoteleiro. Eu acho que para frente, algumas coisas que a gente observou vão continuar, vão se intensificar, coisas que a gente, falando especificamente de área de comercial, né, o nosso setor ele era muito comum, ainda né, mas a gente não sabe o formato que isso vai acontecer, feiras de transporte, feiras de negócios. Não tivemos, mas tivemos feiras de transporte, feiras de negócios virtuais. Aconteceram em alguns estados, aqui em Ponta Grossa, nós tivemos junto a nossos concessionários promover um evento virtual para promover os serviços e os produtos deles. Nós, como empresa, fizemos o lançamento de um caminhão virtual, 100% virtual. Eu diria assim, foi o lançamento mais importante da história da DAF, esse lançamento que nós fizemos no ano passado, porque simbolizou uma mudança de patamar, uma mudança de tecnologia nos nossos produtos. Talvez comparado a esse lançamento, só compararia a chegada da DAF no Brasil, não vejo outro paralelo, e nós fizemos isso 100% digital. Montamos um estúdio dentro da fábrica, também um estúdio como nós estamos aqui, com distanciamento, com várias medidas, mas 100% digital. Nenhum cliente... Como é que funciona um evento similar a esse no passado? Trouxemos centenas de clientes aqui em Ponta Grossa,
no hotel, reunimos lá no auditório da fábrica, apresentamos o produto, fizemos test drive, ou seja, atividades de contato, né? E ano passado nós fizemos 100% digital, com lives, com apresentações via ferramentas aí de reunião online para clientes. Preparamos vários serviços de apoio para que a comercialização pudesse ser feita também de forma remota. Então, como o João citou, documentos que o cliente tinha que assinar, a gente procurando formas de digitalizar isso para minimizar a necessidade de que alguém fosse até o cliente coletar uma assinatura, pegar uma certidão, alguma coisa assim. Criamos ferramentas de agendamento, então o cliente pode agendar a manutenção de um caminhão via WhatsApp, marca o horário, vai para diminuir aquela concentração de pessoas naquele mesmo horário na concessionária, ou seja, tentando espaçar aí o número de atendimentos ao longo do tempo para gerar menos aglomeração. Então, foram coisas que a gente teve que aprender e que eu acho que daqui para frente vão intensificar e vão moldar a forma como a gente vai trabalhar. E os profissionais que estão chegando no mercado de trabalho vão ter que também se integrar a isso, né? Legal, então acho assim, deu para ver bastante que hoje a gente está cada vez mais dependente da tecnologia, né? Então assim, a pandemia foi exemplo, que ela veio, todo mundo teve que se adaptar, não deu para deixar para depois, teve que mudar na hora e muitas vezes a parte digital foi o que salvou. Então assim, a DAF tem uma parte chão de fábrica, né, mais industrial, por mais mecanizada que seja hoje, com tecnologia ainda depende muito da mão de obra, né? No caso do Daniel, também não tem como, vou fazer o hotel remoto, né? Não tem como, você tem que ter gente, tem que tomar cuidado. Nós, dentro da escola, também sofremos bastante nisso, porque muitos cursos acabaram sendo online, mas quando voltou, a gente tem estrutura física, você não pode chegar de uma hora para outra e falar, puxa, agora fecha a sede ou transforma toda a sede, nós só vamos atender, fazer curso online. Teve muita gente também que não queria curso online. Puxa, acho legal e tal, mas eu vou fazer porque eu não tenho outra opção. E eu preciso disso. Quando voltar, eu quero contato com o professor, quero saber da experiência dele. Então é bacana que são vários cenários, né? O próprio, na parte do João ali, ele, ao mesmo tempo que ele poderia ter uma empresa 100% digital, sim, acaba tendo uma sede física para poder atender aquele cliente também que quer olhar no olho, apertar na mão. Exato. Então, cada um são situações bem diferentes, né? Então, espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Hoje nós falamos bastante sobre o que mudou no mercado de trabalho, o que vem acontecendo, e no próximo episódio nós vamos falar muito sobre o que vem daqui para frente, quais são as tendências de futuro, como os mercados vão reagir.